Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos nessa manhã. Tá nublado hoje, era 4:30 da manhã, caiu uma bomba d'água, um pé d'água e aqui na região metropolitana de Florianópolis ainda está nublado. Não sei como está aí no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte, no restante do nosso país, que tem dimensões continentais, mas não importa, como eu digo, não importa se está chovendo, se está frio, se está calor. O que importa é que nós estamos aqui neste exato momento e temos 40 minutos para trocar informações, bater um papo muito focado, direcionado para a tua vida, não somente profissional, mas também com a tua vida pessoal. A procura por especialização aumentou na pandemia devido à procura também por síndicos profissionais. É isso o que fala a ABAD, a Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis. Então, em relação ao ano de 2020, a procura por síndicos profissionais ela teve um crescimento, segundo a associação. Porque isso é um dos assuntos que nós vamos tratar agora, nesta manhã. E eu gostaria que você já se organizasse, inclusive já pegasse aí o dedinho e apertasse no coração do teu Instagram, para que esta ferramenta ela possa entregar mais e melhor para tantos outros usuários, seguidores, pessoas que têm interesse de ficar atualizado com informações neste universo. Faz o seguinte, roda a vinheta agora aí, enquanto dá tempo para todo mundo pegar um café e voltar logo em seguida. E aproveita e já vai no banheiro para a gente sentar aqui e não precisar sair e voltar. Vamos falar e hoje tem que ser o mais objetivo, o mais rápido possível para que a gente possa também já retornar. Eu tenho algumas reuniões já a partir das 9, 10, 11. Esse negócio de call, fazer reuniões virtuais também foi uma outra transformação que permitiu que ninguém mais se atrasasse. Ainda existem pessoas que conseguem se atrasar nas reuniões virtuais, por conta delas serem uma atrás da outra e os assuntos acabarem não sendo esgotados no tempo devido. Então, se a reunião foi marcada para 1 hora, às vezes é excedido o tempo e aí você que já está numa outra call, já está agendado para uma outra call, uma atrás da outra. Então, é necessário você, bem organizadamente, cumprir o seu tempo. Então, hoje eu acho que tem 3 na parte da manhã e mais uma na parte da tarde, uma em sequência da outra. Então é mais um fenômeno da pandemia. Ainda essa semana nós vamos falar sobre qual será, né, a cara da gestão condominial pós-pandemia. Essa semana nós vamos falar ainda sobre a cara da gestão condominial pós-pandemia. Como é que vai ficar realmente esse formato de administração de condomínio depois que houver, então, vamos dizer, a alta, né? Vamos dar alta, vamos todos poder circular sem máscara, as áreas comuns vão estar todas elas liberadas, e aí como vai ser efetivamente a gestão de condomínios pós-pandemia. Isso nós vamos falar ainda essa semana. Mas para hoje, o que nós temos para hoje? Então, a procura por especialização, tá? Então, por que muitos profissionais ou por que muitos moradores, tá? Até mesmo pessoas que não eram do segmento, não eram da área de condomínio, passaram a procurar conhecimento na área como síndico profissional ou como síndico morador, enfim. Porque houve uma demanda aumentada. Essa demanda aumentou devido aos conflitos internos. Os conflitos dentro dos condomínios também aumentaram. Muita criança em casa, home office,
todas essas situações que demandaram o acúmulo de pessoas no condomínio em um período fora do comum, ou seja, das 8 da manhã às 18, era um horário que os condomínios residenciais eles tinham menor número de pessoas estando presentes. Entretanto, com a pandemia, obviamente, todo mundo já tem essa informação, as pessoas foram obrigadas a ficar confinadas em isolamento social e aí aumentou o quê? As crises. Então, o problema do morador que estava em cima e aí criança pulando, era o Taiso gritando, fazendo live, fazendo o Clube 707 às 7 horas da manhã, e aí foi gerando cada vez mais. E o morador, o síndico morador, ele tem um prejuízo, tá? Ele tem um prejuízo por ser vizinho, por ser talvez muitas vezes amigo das pessoas que estão ali causando esse barulho, e esse prejuízo é de muitas vezes a pessoa que for notificado ou o causador daquele conflito levar para o lado pessoal, achar que ele está perseguindo, ele está prejudicando a vida daquela pessoa, mas é o contrário, bem pelo contrário, quem está prejudicando a vida do síndico é o amigo, é o vizinho. E o síndico só tem o dever de fazer cumprir as normas condominiais. E aí, neste momento, é que houve a necessidade de buscar mais informações de como gerenciar essas crises. Então, aí nós vamos falar de antifragilidade, nós vamos falar de gestão de conflitos, gerenciamento de crises, uma série de conhecimentos, de informações que foram através de cursos, palestras, seminários adquiridos, absorvidos por esses profissionais. Por isso que então houve um aumento na procura pela especialização. Nesse mesmo sentido, já que aquele síndico que procurou o conhecimento e depois, mesmo assim, não se satisfez, ele não teve ali a felicidade de dar andamento ao seu mandato, ele sentiu então o desejo de abandonar o barco. Não vamos aqui entrar no mérito se ele jogou a toalha, ou se era certo, se era errado, se o compromisso que ele assumiu. Não, ele priorizou a sua vida e isso é louvável. Neste sentido, abriu espaço para quem? Abriu espaço para o síndico externo, aquela pessoa que é especificamente contratada para aquilo, para gerenciar o condomínio e que não tem aquele problema do relacionamento, não tem aquele problema de... ele é imparcial. E aí é que veio nesta toada o aumento das contratações. É importante também lembrar, e nesse quesito aqui, quem for síndico profissional e estiver chegando por aqui agora, ele já demonstrar o seu portfólio de outros condomínios. Às vezes não é muito interessante administrar vários condomínios, porque você não vai conseguir dar conta, não vai segurar todos os condomínios e dar atenção devida àqueles que mais demandam a sua capacidade técnica. O que eu quero dizer? Muitas vezes, na hora de escolher o condomínio para administrar, é necessário você também fazer uma avaliação se aquele condomínio faz sentido para a gestão do seu próprio tempo, se ele faz sentido para a sua carteira de condomínios. Então imagina, você hoje tem uma carteira de condomínios comerciais e vai passar a atender um condomínio residencial. Condomínio comercial, ele tem um perfil, as pessoas elas estão ali apenas para trabalhar e eles querem os resultados para os seus clientes e também que não falte nada para a execução e o andamento do seu trabalho. Então imagina um condomínio um condomínio comercial sem elevador, um condomínio comercial com falta de água.
isso é inadmissível, ou se for feito, deve ser com muito planejamento. Então, na escolha dos condomínios para a sua carteira, é importante analisar o perfil. Voltando então para o aumento e como esse aumento impactou dentro da vida, não somente de 1, de 2, de 3, de 4, 5 síndicos no mercado aí. A Associação Brasileira das Administradoras disse que esse aumento, certo? Ele se deu efetivamente por conta da necessidade de profissionais com mais habilidades de gerenciar os conflitos internos. Não que outras necessidades também sejam advindas dessa procura, mas especificamente vamos tentar falar um pouco mais sobre soft skills, sobre essas habilidades que são inatas. Então, diferentemente das hard skills, as soft skills, elas são habilidades, são conhecimentos intangíveis, não dá para medir. Então a gente já tentou falar muitas vezes sobre isso. Qual é a importância e a diferença de você colocar no seu currículo que você tem uma capacidade de gestão emocional maior do que o curso técnico de montagem e manutenção de gerador. Entende? Então, assim, soft skills, então se você não conhece, não sabe, são aquelas habilidades que o profissional ele precisa ter, ele tem, na verdade, de maneira a não... ela não é um conhecimento tangível, ela não é um conhecimento que você pode colocar no seu currículo ali dizendo que você tem horas disso, horas daquilo. Você tem, mas isto veio com a experiência acumulada no dia a dia. Fechou? Então a diferença entre soft skill para hard skill é isso. Então hard skill você vai comprovar através de diplomas e soft skills você vai comprovar através da sua experiência prática. Taiso, eu não sabia que tinha essa diferença. Se você não sabia, dá aí um joinha, diz assim, eu não sabia, tá? Faz alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque é tão importante a gente fazer você ser levado a esse entendimento à medida que no curso da sua gestão, ou agora, nesse assunto que eu falei antes de vocês chegarem agora, que a cara da gestão condominial pós-pandemia, ela vai demandar muita habilidade de gestão de conflitos. A maioria das situações que são geradas em condomínio, eu digo multas, eu digo problemas com fornecedores, elas demandam relacionamento, elas demandam uma habilidade de lidar com as pessoas. Então, à medida que você foca para trabalhar em um condomínio residencial, você vai ter que ter uma determinada carga horária de soft skills ou uma determinada habilidade de gerenciar emoções, conflitos e crises. Não vai ter isso no condomínio comercial? Não quer dizer que não vai ter, mas vai ter um pouco menos, ok? Por que vai ter um pouco menos no comercial e um pouco mais no residencial? Porque no condomínio comercial, volto a repetir, as pessoas só estão lá para um objetivo: estabelecer as suas atividades profissionais. Ponto. Chega lá e ele quer a sala dele limpa, ele quer as áreas comerciais, se tem ainda praça de alimentação, estacionamento, acessibilidade, limpeza, ele quer isso, ele quer chegar, trabalhar e ir embora. Agora, o condomínio residencial, ele tem um pouquinho mais de carga emocional. A carga emocional que é depositada no condomínio residencial, ela é oriunda da satisfação de um desejo, de um sonho. Imagina que uma pessoa que trabalhou uma vida inteira, levou aí praticamente 30 anos para
acumular uma determinada quantia, né, uma determinada quantia de valor e vai lá e compra um apartamento. Só que durante toda a sua vida, nesses 30 anos, ela morou em casa. E nesses 30 anos ela nunca teve uma disciplina, uma ordem, uma organização e que agora ela, na sua aposentadoria, vai passar a ter. Então, nos primeiros dias, nos primeiros momentos, é maravilhoso, é lindo. Meu condomínio tem piscina, ela vai tirar foto, vai mandar para os parentes, ela vai dizer que o condomínio dela tem salão de festas, o condomínio dela tem elevador, o condomínio dela tem playground, ela está maravilhada. Porém, no primeiro evento que ela vai fazer para recepcionar os seus familiares, já dá BO, porque na entrada o porteiro já vai dizer que infelizmente só vai poder entrar no condomínio quem estiver na lista de convidados. E ele esqueceu de 2, 3, 4, 5 parentes, ou os parentes que vieram acabaram não informando que iam vir e acabaram chegando e eles não estão lá. E aí vai ter que esperar e o salão de festa é lá atrás. Tu já montou o cenário todo na cabeça de como é essa situação? Então, essa situação, ela é comum, é no dia a dia de se presenciar e é disso que eu falo em relação ao síndico saber gerenciar conflitos. É este perfil, ou melhor, é esse tipo de conhecimento que vai estar no perfil deste novo síndico, deste cara que está neste aumento, nessa procura. Volto a repetir, o aumento da procura por síndicos profissionais, ele foi dito pela ABAD, Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis, que em relação a 2020 constatou através de uma pesquisa que houve um crescimento. E também teve aqui essa informação, eu coletei do Diário do Litoral, lá da área do nosso amigo André da Gênesis Energia, que a empresa Ebresp, é isso? Embraps, que é uma empresa especializada na prestação de serviços terceirizados que atua na Baixada Santista, confirmou, tá, que esse acréscimo se deu sim por conta da pandemia, que esse acréscimo se deu sim por conta da dificuldade dos moradores e também dos síndicos moradores gerenciar esses conflitos. Você sabia que 72%, tá? 72% das notificações em condomínio, elas são oriundas por casos de barulho, que são casos gerados por conta do morador que chegou tarde, do salto alto que fica fazendo poc, 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 é da música alta, é da discussão. Tudo isso é um problema gerenciado pelo síndico. Mas muitas vezes há também aqueles excessos que não deveriam acontecer e não deveriam cair na mão, na responsabilidade do síndico. Por quê? Porque aquele morador já tem conhecimento, ele já foi notificado, então ele só precisaria cumprir. Mas isso é o mundo de Bob, né? Esse é o mundo maravilhoso dos unicórnios, das pessoas que acham que condomínio, simplesmente porque tem regras, elas vão ser cumpridas. Não. Quem é síndico aqui sabe e que também enfrenta muita dificuldade para fazer com que o regimento interno seja cumprido. E por que isso acontece? Volta no caso que eu estava falando ali. Existem pessoas que moraram a vida inteira em casas e que agora passaram a morar em condomínios e que não respeitam. Tira esse fator também, o fator de que, mesmo morando em condomínios por muitos anos, as pessoas sentem-se no direito de se sobressair ou se
prevalecer ou se provalecer. Vamos usar as duas expressões aqui, porque ele vai dizer assim, ó, toda a minha casa, não tô nem aí, eu vou fazer isso. Um forte abraço, até amanhã, beijo!